Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma Conexão Balari. Vamos aguardar a galerinha entrar. Enquanto isso eu vou fixar aqui um comentário, tá? Oi, Adeline, boa noite. Vou fixar aqui o comentário. Hoje a gente vai estar conversando sobre desenvolvimento infantil, tá bom? Um assunto super legal. Vamos estar falando de bebês, crianças até uns 12 anos de idade, mais ou menos. Como os pais podem estimular essas crianças. Oi, Arielle! E a gente tem uma convidada especial que é a Roberta Kumakura, né? Ela é uma das professoras da Balari, sócia também, diretora financeira. Ela é formada em educação física e é doutora em movimento humano. Vamos aguardar mais um pouquinho. Deixa eu escrever aqui. Vamos conversar sobre Olá! Desenvolvimento infantil. Vocês vão amar, gente. Opa! Infantil. Desenvolvimento infantil. Como estimular, né? Então a gente vai aprender. Oi, Tati, tudo bem? Fica na live, tá? A gente vai estar falando sobre desenvolvimento infantil, como os pais podem estimular. Oi, Marcelo. Oi, Lelê. Como estimular. Estimular. Ok, vou publicar aqui. Sejam bem-vindos. Publiquei. Vamos ver se tá fixado, gente. Fixar comentário. Pronto, tá fixado agora. Estão curiosos para saber como é que vai ser? Muita coisa, né? Mas, a gente vai estar falando de uma forma mais ampla no nosso Talk Balari, que será sexta-feira, tá? As inscrições para esse evento, ela é gratuita e tá disponível na nossa bio. Só ir lá, clicar, fazer sua inscrição. E aí, sexta-feira, vocês vão participar, né, como se fosse um mini curso, na verdade, né? A gente tem certificado e aí a gente vai estar conversando de uma forma mais científica, tá bom? Hoje é mais um spoiler para vocês ficarem por dentro desse assunto, tá? Cadê Roberta? Ela chega já já. E é um assunto super legal de se discutir, né? Principalmente agora, nesse mundo online, com essas crianças que só querem saber de YouTube, jogos eletrônicos, televisão, computador. Aqui em casa eu sofro, gente, com isso também. E aí a Roberta vai nos dar algumas dicas, né, de como estimular os nossos filhos aí no desenvolvimento infantil. Oi, Alexandre, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Oi, Andréa. Tô te vendo agora, mulher. Vamos, gente. Bora entrando. Manda aí, um aviãozinho pro seu colega, convidando. Vou até mandar aqui também pro pessoal. Oi, Lili! Coisa linda, tô morrendo de saudade de você. Manda aí o aviãozinho pra galera, gente. Vão me ajudar, hein? Quero todo mundo participando. As dúvidas você pode colocar aqui nos comentários, que aí a gente vai lendo, tá? E nós vamos respondendo no decorrer aqui da Conexão Balari. Vamos mandando aviãozinho. Tô mandando aqui pra uma galera já, hein? Jornal da Dança, Flávia, Bianca, Juliana.
Vambora, meu povo. Pronto, mandei um monte. Oi, Mari. Ai, eu não vi se Roberta entrou. Eu fui mandar. Entrou. Pronto. E o Roberto, e não te vi. Já mandei a solicitação, tá? Para você aceitar. Oh, Olá, tudo bem? boa noite. Boa noite. Tá Boa viva? noite, todo mundo. Tô viva, tentando me Ah, tudo certinho. ai, Oi, tia graças a Deus. Mari. Quanta gente linda aqui, ai. Ó, falar em Tia Mari, né? Quero agradecer a Uzi Camarim por esse presente lindo que eu ganhei. Tia Mari, amei. Sou sua irmã gêmeas agora. Próxima aula eu vou fazer com esse cropped e você também faça. Pra gente ficar de jarro, tá certo? Ai, vamos lá, as propagandas, né? É lógico, tem que sempre evidenciar nossos parceiros, afinal de Sim, contas, com são eles que certeza, estão com certeza. aí com a gente o tempo todo, né? Verdade. Sempre juntas, né? É tão Tempo. bom. É Assim, eu isso sou, eu aí, sou eu muito acho. grata enquanto Balari e enquanto pessoa também. Sempre vai vindo pessoas assim que vão nos agregando, né? E ficam com a gente o tempo inteiro. A gente sabe que pode confiar e pode É contar com eles para qualquer verdade. momento. É verdade. Ó, Tô eu vendo acho que Lili aqui nós também, estamos né? com. Outra parceira nossa. Deia. Sim, Oi, claro. Jefferson, tudo bem? Varonil Olá, tá por seja aqui bem-vindo, também. Jefferson. Chama a Rose, Varonil. Manda aviãozinho pra galera. Quero ver essa live aqui hoje cheia, hein? Vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, tentar entender. Mas é só um pouquinho, viu, gente? Porque nós vamos bater papo mesmo sobre isso na sexta-feira, no nosso Talk Balari, né? Então Isso. tem o formulário de inscrição no link que está na bio do Sim. da Balari, né, Van? Da balada. Tá disponível lá. E aí é Oi, só vocês preencherem o Camila! formulário lá. Camila Almeida, tudo bem? Ai, que legal que vocês passaram por aqui. Vamos Simbora, né, lá? Déia? Embora, vamos começar. Tô preocupada aqui se minha testa tá cortada. Não, tá boa, pelo menos para mim, né? Então, quando eu me olho assim, tá excelente. Agora, quando a gente encerra aqui e vai assistir, eu tô com a testa por aqui, ó. Então, me fale aí, vocês estão conseguindo me ver por inteiro? Eu tô cortada, a Roberta também tá cortada, tá tudo bem? É, Tá todo passa. mundo vendo tudo? Deixa eu suspender aqui mais um pouquinho. Na dúvida, né? Vamos fazer o negócio direito. Oi, Dani! Dani Leão, nossa professora também. Obrigada O por estar áudio, aqui, Dani. o áudio tá legal, tá tudo Tá, certinho, né, tá tudo gente? no conforme. Então vamos lá. Primeira coisa, eu gostaria muito, Beta, que você se apresentasse para a galera. Eu sei que tem um pessoal que já conhece, né? Que já fazem parte da Balari, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Tá bom. Vamos lá, falar um pouquinho então. Mas bem resumidamente, tá? Então, eu sou professora de educação física, sempre fui apaixonada por crianças, então desde o início sempre trabalhei com educação infantil. Na verdade, antes mesmo de eu me formar como professora, né, na graduação de. Antigamente era. Então, fui das antigas ainda, quando o curso era licenciatura e bacharelado, tudo junto, né? Era aquela licenciatura que abraçava os dois cursos que existem atualmente. E aí, desde o sexto período, eu já fui aprovada no concurso público para o município do Rio de Janeiro, para as escolas da rede municipal.
Então, eu ingressei, assim que eu completei a graduação, eu já ingressei no município e tive a oportunidade de escolher para quais turmas, com quais turmas trabalhar, né? Eu já trabalhava, já fazia estágio com crianças com deficiência, fiz estágio em escola com crianças, né? Com e sem deficiência, atendia todo o público escolar desde o meu quarto período da faculdade. Uhum. Então, sempre fui muito envolvida com escola, né? Com a educação física escolar, o desenvolvimento infantil, a alfabetização. E no momento, desde 2001, trabalho com crianças com deficiência, então ainda não tinha me formado e já trabalhava com crianças com deficiência em jogos, né, eventos esportivos, já ganhando alguma experiência com esse público também. E aí, no momento que eu me formei, eu já tinha sido admitida no concurso público e optei por trabalhar com educação infantil na escola onde eu ingressei, na escola da rede municipal, no Rio de Janeiro. Justamente porque sempre vi a educação infantil como um mar gigantesco de possibilidades. Justamente porque é Sim. nessa fase que a gente tem nas mãos uma grande ferramenta que é a educação, né? E eu digo educação, não é educação de alfabetização, é educação da criança, assim, com a proposta de poder proporcionar uma formação global desse indivíduo, né? E Sim. estimular o seu desenvolvimento, enfim. Então, essa visão para a educação infantil foi despertada desde muito tempo, né? Justamente porque não adianta você depois, obviamente que ninguém para de desenvolver, né? Então a gente começa nosso desenvolvimento lá no útero, ainda materno, no momento da concepção, lá a gente começa a se desenvolver e não para nunca mais, só quando Verdade. morre, né? Então, nosso Verdade. desenvolvimento, ele vai desde o momento da concepção até a sua morte. E isso é um processo que ele caminha independente de qualquer coisa. Obviamente que ele vai traçar um caminho melhor ou pior, dependendo de outras circunstâncias, mas ele ocorre naturalmente, né, ao longo da vida do ser humano. Mas então, justamente nesse momento de optar, né, o grupo, o segmento que eu iria começar o trabalho, eu escolhi educação infantil porque quando a gente chega lá na frente, não adianta ficar queixosa, enfim, né? Porque a criança não teve um, um estímulo inicialmente, porque a criança não sabe nem caminhar, né? Como eu tive a oportunidade também de dar aula para crianças nessa situação, então eu vou falar mais para frente um pouquinho das diferentes, né, dos diferentes contextos que a criança vivia. Então, eu falei, não, eu vou para a educação infantil, que é onde eu consigo, acredito que eu possa fazer mais diferença, né? Então, é aqui que eu quero estar. Então, eu optei por trabalhar com educação infantil, na educação infantil do município do Rio, inicia com 4 anos de idade, então comecei a trabalhar com esse grupo de crianças e crianças com deficiência também. Então, tinha a turma com deficiência intelectual e a turma com deficiência visual. E foi o grupo que eu optei desde o início da minha carreira. Tá? Era Diga. uma escola que trabalhava os dois públicos. Isso, tinha, mas não era Joia. uma turma como é hoje em dia, que as crianças estão dentro da sala regular, da classe Inseridas regular, em né? sala, eram Eram separadas. classes especiais, isso, naquela época eram Entendi. classes especiais ainda. Então eram separadas por tipo de deficiência. Então eu peguei uma de deficiência intelectual e uma de deficiência visual, né? Junto A com a gente, educação infantil. a gente tem um costume, não. A forma que a gente fala é sempre que a criança é a base, né? Sim. Independente de trabalhar com a ginástica, com a educação física, com o balé clássico, a gente sabe que para ter um bom resultado, a gente precisa estimular desde cedo, né? E no dia a dia, para aquelas crianças que não vão ser atletas, mas para que tenham realmente um desenvolvimento
interessante e global, né? Quando a gente fala global, no seu fator social, no seu fator cognitivo e também no físico, né? E é importante e imprescindível que essa fase realmente seja olhada com mais atenção, né? A Com certeza. gente, desculpe, é a gata querendo entrar para comer de novo, Ela quer mas hoje fazer ela vai ficar de parte da live, não regime. tem jeito. Ela quer conversar com a gente. Então, gente, Da outra vez ela pulou aqui e quase me mata de susto. Mas vai lá, Beta, desculpa. mas é isso mesmo. Eu acho não, e toda a literatura traz isso para a gente também, né? Que a infância é a fase principal onde o organismo, o sujeito, né, está em formação, né? E essa formação, durante essa formação, é essencial que haja estímulos para que o desenvolvimento possa ocorrer da melhor forma, né? Como eu falei, Sim. não é que a criança não vá se desenvolver, porque isso é um processo natural. Agora, não depende só desse processo natural que a criança sofre, mas também do ambiente. Então, o ambiente que essa criança vive e o tipo de estímulo que ela pode vivenciar durante aquele período vai fazer diferença nas suas possibilidades dali para frente, né? Na vida adulta, enquanto adolescente. E eu digo não só motora, mas cognitiva, social, como você estava falando. Então, Tudo. é... Exatamente. e a gente fala, quando assim, como eu falei, eu sou professora de educação física, né? Nem continuei minha formação, né? Mas fui buscar isso e depois me encontrei também na ginástica, né? Justamente, eu falo que ginástica artística, né? Que é a minha grande paixão também nesse mundo. Eu sou apaixonada pela ginástica artística, por quê? Porque, para mim, a ginástica artística é a modalidade que a gente consegue, quando se fala de esporte, se consegue estimular a criança de forma mais variada. Então, ela pula, ela rola, ela fica em suspensão, ela empurra, ela gira, ela faz de tudo, né? Pinta o set, literalmente, dentro de um ginásio. E é por isso, porque amplia completamente o seu repertório motor, né? E quando eu falo de repertório, o que é repertório motor, né? Então, são as vivências, né? É como se fosse um vocabulário, né? A criança, para poder aprender a falar, ela não precisa estar exposta ao maior número de palavras. A criança, para poder se desenvolver, isso também faz parte do desenvolvimento dela, esse número de exposição, de experiências que ela pode vivenciar, né? Quanto Então, mais estímulos diversificados, né? Melhor. exatamente. E aí, E assim, não pode falar. junta duas pessoas que gostam de falar, aí, né? Dá nisso. Verdade. E eu ia falar assim, rapidinho, só uma puxada, né? Quando a gente permite que eles vivenciam, nossa, essas crianças, elas têm uma consciência corporal, né? Uma consciência espacial, algo assim fenomenal. E você tem duas dessas criancinhas em casa, né? Porque é muito Exatamente. interessante quando eu sou professora da Juju, né? Lá no colégio que elas estudando na turma da minha filha, também sou professora de educação física e de balé, mas lá eu exerço balé. E quando ela estudava comigo, era perceptível a diferença que ela tinha, né, da consciência corporal que ela demonstrava ter das outras crianças que provavelmente eram estimuladas de uma forma, vamos dizer assim, normal, né? Mas talvez não tivesse aquele estímulo extra que, enquanto professora de educação física e conhecedora do assunto de uma forma mais profunda, você conseguia fazer com os meninos, né? O Ricardinho, então, gente, que é isso, né? É algo Ele tem uma assim, professora extra, né? Há de convir que Maria Júlia também estimula bastante. E verdade. aí a gente chega num ponto, foi sim, Mari, vamos falar sobre isso, viu? Mari está perguntando, foi através dessa filosofia.
Profissional que você Sim, do desenvolveu o Movidin, que Movidinho, nasceu exatamente. gente, esse Justamente, método, ele é incrível. Eu sou adulta, mas quando eu vi a sala Lambalari montada, eu fui a primeira a falar, isso daqui tem que ter pra galera adulta, gente, né? Então, e já assim, convidamos aí de antemão todo mundo para conhecer, né? Em breve sim, sim, com estaremos certeza. reabrindo as portas da Balari, então já estão todos super convidados para conhecer nosso espaço, nossas salas e o Movidinho, obviamente, né? Então, Verdade. também quer, né, Tia Mari? Vamos junto. E aí, você estava falando do Ricardinho, né, da Maria Júlia. O que que acontece? Os pais acham que, eu tenho que estimular meu filho, né? Então, todo dia eu vou pegar, ele vai fazer isso. Gente, o estímulo não necessariamente precisam ser atividades orientadas. Se a gente oferecer oportunidade para os nossos filhos, lógico que a orientação é maravilhoso, porque você consegue dar um passo Sim, adiante, né? Mas com sim, muito cuidado, obviamente, porque a gente não pode também entediar aquela criança e se tornar tornar esse momento, ao invés de agradável, uma obrigação, né? E aí acaba o estímulo e a coisa não funciona muito bem. Por isso que a gente lá no sim, Movidinho coloca diversão, né? garantida, né? É, tem Então, que estar presente a ludicidade, né? A forma como a gente vai fazer acontecer a coisa tem que ser atrativa. justamente porque a ludicidade é a linguagem da criança, né? Não tem como atingir a criança se não for lúdico, porque Nossa, se torna chato e aí perde o interesse, né? Então, se a gente oferece oportunidade para os nossos filhos criarem, eles criam muitas coisas, né? Eu falo sempre, eu saio na rua, esse período que a gente está trancado dentro de casa, né? E pergunto, alguém quer alguma coisa, não sei o quê. Maria Júlia pede sempre o quê? Uma caixa de caixa de papelão. papelão. É o presente da Maria Júlia, viu, gente? Uma caixa de papelão. Então, oi, Mari, que saudade! Mari tem dois pimpolhos lindos e maravilhosos, Estou lá do vendo Rio a Grande foto do Sul. dela. Seja bem-vinda, Mari. Então, uma caixa de papelão. Para que que ela quer uma caixa de papelão? Ela tá olhando aqui para mim com cara feia. Que eu tô falando dela. Tô falando bem, viu? A gente te ama, Juju. É, porque ela quer criar. Então ela corta, ela faz submarino, ela faz binóculo, ela faz um monte de coisa com uma caixa de papelão. Guarda os rolinhos, rolinho de papel higiênico aqui não vai mais para o lixo de forma alguma. Garrafa plástica de água mineral também não. Porque Também tudo é não. reutilizável. Né? E eles vão criando, eles ficam juntos, eles estão o tempo todo criando diálogos, histórias. Maria Júlia escreve os livrinhos dela. Então, por quê? Porque, primeira coisa, eles não usam tablet e telefone celular, né? Então, eles não têm a telinha na frente deles. Começa por aí. E as outras coisas vão acontecendo. Então, outra coisa, tem um ao outro, né? Como eu estava falando, Ricardo é bem estimulado, porque além do que a gente faz, ele tem a Maria Júlia, então ele tem companhia da idade próxima e que eles vão Sim, criando juntos, eles vão se articulando. Uma hora tá brincando de Lego, outra hora é de boneco, e junto os bonecos com as bonecas, aí cria, aí vão pintar, vão desenhar, vão ler história, aí cuida um do outro, tá brincando de médico, e todas essas brincadeiras vêm acompanhada de muita fala, de muito texto, de muita criação, né? E isso é o estímulo. Então, essas crianças que têm oportunidade de brincar, elas já estão com muita coisa, né, na avançada, elas frente. estão tendo a oportunidade de se desenvolver, né? Como eu estava falando anteriormente, da realidade, do contexto, né? Como eu estou falando, eu era do Rio de Janeiro, então trabalhava na escola municipal. E aí passei para a Vila Olímpica. Na Vila Olímpica, as Sim, Vilas Olímpicas do Rio de Janeiro, elas promovem esporte
para a comunidade carente. Então, elas são localizadas sempre próximo a uma comunidade, um morro, uma favela, né? Lá do Rio. E então, eu trabalhava numa dessas Um vilas projeto. olímpicas, num projeto desse, com crianças do morro que brincam na rua o tempo todo, que se divertem, né? Que estão ali correndo, gritando, subindo muro, pulando em árvore, fazendo de tudo. E trabalhava numa academia com ginástica artística, a mesma coisa, a mesma proposta, né? De desenvolvimento infantil, trabalhando a modalidade dentro daquilo, não para competição, mas como uma atividade física que promove o desenvolvimento motor, enfim, né? Então, em Ipanema, a 1 quadra da praia, né? Área nobre do Rio de Janeiro, Ipanema, uma academia com uma mensalidade Altíssima. altíssima, onde só realmente aqueles com um excelente poder aquisitivo poderiam estar presentes, né? Então, duas realidades completamente Totalmente diferentes. diferente. E o que acontecia? Em Ipanema, área nobre, eu recebia crianças que com 7 anos, 5, 6, 7 anos, elas não sabiam nem caminhar direito. Elas não conseguiam ter equilíbrio para poder desenvolver uma boa marcha, né? Enquanto as crianças lá da Vila Olímpica faziam de tudo e mais um pouco, né? Então a gente adaptava todos os materiais porque não tinha recurso, então usava um material do atletismo, pegava brinquedo quebrado, uma gangorra, por exemplo, a gente adaptou, fez uma trave de equilíbrio para eles fazerem atividade, enfim, usava pneu como trampolim e ia adaptando nosso material para que pudesse promover práticas diversas. E as crianças voavam, né? Elas Imagina. faziam e tinham condições de fazer tudo que era proposto. Em compensação, em Ipanema, a gente tinha que ir trabalhando isso, né? Bem passo a Aos poucos. passo, aos poucos, exatamente, porque as crianças tinham uma necessidade muito grande de estímulos, né? Lá nessa academia eu também tive a oportunidade de trabalhar em um projeto que era Bebê em Movimento, né? E aí o Bebê em Movimento era para crianças de 6 meses a 2 anos de idade. E nesse projeto é um pouquinho do Movidim também, né? Que era justamente de Sim, estimular o desenvolvimento motor, enfim. E as crianças chegavam, elas aprendiam a engatinhar na nossa ainda. aula. Porque crianças com 8 meses de idade e ainda não tinham. Tá dentro da fase? Tá. Meu filho engateou com 5 meses, né? Aí quando a Ah, gente vai fazer, tem os marcos do desenvolvimento infantil? Tem, né? Eles ocorrem aproximadamente naquele período que a gente encontra nos livros, né? Na caderneta de vacina, então a gente consegue acompanhar por ali. Mas dependendo do estímulo que se tem, a os criança filhos conseguem consegue exercitar. alcançar naquela meta, né? Naquilo que está descrito, uns mais cedo, outros mais tarde, e nada que seja normal, não. Mas, com certeza, aqueles que recebem mais estímulos vão conseguir passar por todas aquelas fases com mais facilidade e acabam evoluindo nesse desenvolvimento um pouquinho mais rápido e com mais consistência, com maiores condições de mais autonomia, eu vou colocar, né? Ai, gostei da palavra. Mais Agora autonomia. vamos pensar, aproveitar, né, desse momento que nós estamos passando da quarentena, o que que a gente pode fazer em casa hoje para poder estimular nossos filhos de uma forma global, né? A primeira coisa você já falou, retirar, né, o telefone, o tablet, se não puder retirar, pelo menos diminuir a quantidade de horas, né? Mas o que mais a gente pode fazer? Porque, por exemplo, as minhas topam, até porque elas têm essa vivência da gente, né, com a arte e tudo mais. Mas filhos que eles são centrados mesmo nesse mundo virtual, que estão
né, vivendo essas experiências virtuais de joguinhos eletrônicos, de vídeos de YouTube. Se a gente fizer uma ruptura brusca, é muito provável que eles não queiram nem experimentar a proposta que nós temos para fazer para eles, né? Então, como a gente poderia atrair sem causar uma, vamos dizer assim, uma má impressão logo de cara, né? Como chamar essa criança para esse estímulo? Antes de eu falar, tocar nesse assunto, eu queria cumprimentar a Prof. Isabela Medeiros, que entrou aí também, trabalha com desenvolvimento Olá, infantil. Isa. Tudo bem? Bom te ver por aqui. Faz um A trabalho versão, isso mesmo, maravilhoso Tia Mari. com crianças com deficiência, crianças sem deficiência também, especialista nessa área. Muito bom te ver aqui. Já vi Renison falando que está curioso em Para saber relação do ao movimento. Movidim, né? Então, primeiro, eu acho que todos nós, principalmente nesse período, estamos muito ligados, conectados à tela, né? A gente passa o dia inteiro. E a criança nada mais é do que aquilo que ela A observa. gente não se fala, né? Então, na criança é aquilo que ela observa. Como é que eu vou falar para ela que ela não pode ficar na tela se eu não saio da tela? Ou é no computador, ou é na televisão, ou é no telefone, né? E a gente, se não tomar cuidado, acaba deixando passar as oportunidades de poder estar junto com o nosso filho, de conversar, até de fazer atividade da escola, que através da atividade da escola a gente está conversando, pergunta, né? Então tem diversas maneiras da gente fazer isso tudo. E tem maneiras que a gente consegue estimular durante todo esse processo e tem outras que a gente já não consegue estimular tanto, né? Uhum. Eu brinco. Até na atividade da escola, né? E aí a gente faz, não é por maldade, obviamente, né? Justamente porque a gente às vezes se passa ou tá com pressa. Filha, o que está escrito aqui? Aí tá ela lá. A gente, o que mais? Então a gente fala e faz por ela ou aponta a resposta, né? E não dá o tempo da criança se Pensar, colocar, né? pensar, exatamente, né? Então acho que primeiro a gente tem que respeitar esse processo da criança, né? Olhar para ela de verdade e não pensar naquilo que a gente quer que ela faça. Então, não é o meu desejo que eu tenho que jogar em cima dela, e sim ouvir, escutar essa criança, olhar para ela e tentar observar realmente quem ela é, como é que ela tá, né? O que é que ela quer me dizer, porque a gente se passa na nossa pressa, no nosso dia a dia, nossa correria louca, né? Que tem que fazer as atividades, que tem que ser rápido. Ah, eu só tenho esse tempo para você, então tem que ser agora, porque é o meu tempo, não é o tempo dela, né? E Verdade. aí, e aí eu vou rapidinho e dou aquela atenção e acho que é suficiente. E eu tenho que voltar para o meu espaço, aí eu volto para minha tela, mas ela não pode, né? Então, esse cuidado a gente tem que tomar. É claro que a gente precisa trabalhar, né? E isso tem que estar bem claro para eles também. Bom, eu estou trabalhando, por isso que eu estou aqui. Agora, o momento que eu deixei de trabalhar, eu não vou ficar em rede social e deixar as crianças, né, ali sem Entendo. atenção e tudo mais. É, a gente precisa, na minha concepção aqui, né, lançar pequenos desafios, né? E aí eu vou jogar lá no Movidim, né? Que Movidim by Dad. O que é by Dad, né? É desafiar, estimular e divertir, né? Então trazer a ludicidade, trazer o estímulo e o desafio. Por que o desafio? Porque aquela coisa isso aqui ela já sabe, sabe? Aquela coisinha assim. Não, vamos desafiar? Vamos lá. Ai, mãe, olha só que lindo que eu pintei. Olha que lindo. Ah, mas agora você vai ter que fazer uma história, porque olha só com esse desenho lindo. Ele não merece uma história. Quem será que é esse menino? Quem será? Então a gente começa a lançar
uns questionamentos para fazer a cabecinha dele trabalhar, né? Ah, eu consegui, olha, eu consegui encaixar isso aqui, um brinquedo, enfim, né? Nossa, que bacana, muito legal. Ah, mas eu duvido que você consiga fazer duas e fazer uma ponte. Então a gente vai criando dificuldades, criando desafios, né? Lançando questionamentos, enfim, para que ele não fique ali e ache que eu já sei fazer, ok, tá bom, né? Sim, e fique por ali mesmo, né? E fique por ali mesmo. É Não sempre evolua. dar um passinho adiante. E pequenos passos, porque não adianta eu lançar uma coisa muito difícil, que está além daquilo que ela me mostrou, que ele me mostrou, porque vai desestimular da mesma forma, né? Ai, mas aquilo está tão longe, como é que eu vou alcançar? Eu não consigo, não quero mais. Sim. Acontece conosco, né? A gente adulta às vezes tem isso. Imagina para as crianças, né? Verdade. Eu tenho mania de falar que se o elefante é grande, vamos dividir ele em vários pedacinhos, né? E uma hora a gente Exatamente, para a chega gente lá. dar conta. Ó, tem gente aqui, ó, Não, não dá. Lígia Paixão. A pandemia está ajudando a família na revisão dos valores, está proporcionando um melhor e maior convívio entre pais e filhos. Sim, Com eu acho que certeza. esse período tem sido uma oportunidade incrível para a gente, acho que reaprender a viver, viu? Porque a gente se meteu numa correria tão louca que a gente foi e não se, sabe, não se olhou mais, não olhou para trás, não olhou os Verdade, nossos, verdade. né? Os nossos entes, enfim. Ó, Tia Renison, Mari, desafiar os pais também. Com certeza, é um desafio para a gente, afinal de contas, a gente também está em desenvolvimento, né? o tempo É ter, inteiro, né? é ter tempo para dar atenção e pensar em atividades para os filhos. Então, mas essas atividades, é isso que eu estou dizendo, não precisa ser nada mirabolante. Né? As atividades que a gente faz com eles está dentro do cotidiano, está dentro da brincadeira, está dentro das dúvidas que eles trazem para gente, está dentro de um livrinho, uma historinha que a gente lê no final do Historinha. dia, né? Então a gente consegue fazer links com coisas que já aconteceram, perguntar a opinião dele, por que que ele agiu daquela forma, por que não? E tudo isso eu estou estimulando a linguagem, a memória, a concentração, né? O diálogo ali, a socialização, né? A conversa, E reforçando os valores, né, Roberta? com Que hoje em certeza. dia é algo que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum, né? O que é certo, o que é errado, o porquê que fez, o pedir desculpas, né? O assumir o Perdoar, erro, né? assumir o erro, perdoar, não mentir, sempre falar a verdade, porque tudo isso Enten- faz parte. Sim. E entender o porquê que tem que ser feito dessa forma, né? E É entender também difícil. que se errou não é o fim do mundo, né? Sim, Que que tá todo tudo mundo bem, erra, tá acontece. tudo bem, sim. E a É, gente pode corrigir isso. Então, isso é uma das coisas assim, que eu acho mais interessante, voltado para essa parte de valores e da cognição, é eles entenderem que o erro faz parte, sim, né? faz parte da aprendizagem, né? E aí tem Sim, uma porque historinha infantil. eu falo assim, na minha vida infantil lá, em 1800 e pouco, 1900 e Mentira. pouquinho, né? 800 você pegou pesado, né? 1800 e pouquinho, eu tô aqui nos balés de repertório com os 1800. E aí eu lembro muito que, assim, uma coisa que me marcava, que eu não podia errar, sabe? E isso eu trouxe muito para mim, porque acaba me frustrando quando eu não consigo fazer algo. E aí pensar que eu não consegui fazer, eu me sinto incapaz, entendeu? De tentar novamente. Claro que isso vai sendo trabalhado, a gente vai crescendo, vai mudando, né? Vai aprendendo. É, mas é algo que eu trouxe assim, para mim, que eu não quero passar para as meninas, né? Eu tenho duas filhas, para quem não me conhece, né? E uma tem 9 anos, a outra tem 6. E às vezes eu vejo uma delas assim, quando erra, que é a mais sentimental, sabe? Ai, meu Deus, minha mãe, eu não sei fazer isso, eu não consigo. Não, tudo bem, tá tudo bem, não tem problema errar, né? E isso é muito legal, a gente poder conversar com eles, mostrar que é possível errar e que nesse erro a gente sempre vai estar aprendendo algo novo,
Bem assim no processo das aptidões físicas, né? Quantas vezes a gente tem que executar, fazer, refazer, ir atrás, seja pequenininho, seja no balé, seja na ginástica, seja no dia a dia, né? Subir um muro, subir uma árvore, correr, jogar o futebol. Então, é muito importante eles aprenderem o processo. Hoje eu até Sim, postei algo falando sobre isso, né? Sobre não, tá tudo bem, você não conseguiu, faz parte do processo, entender esse processo. faz. O erro é parte do aprendizado, e se a gente não se Uhum. permite errar, a gente não está se permitindo aprender também, né? Exatamente. Óbvio que a gente vai fazer de tudo para não errar, né? E isso Sim. deve ser buscado sempre. Mas o erro faz Uhum. parte do processo e eu preciso entender o porquê eu errei para poder caminhar da melhor forma, né? A partir dali, né? E aí, voltando um pouquinho para o Movidim, né? Já que Vamos, tivemos então, tanta. Ó, a Mari colocou: gosto de pensar na pandemia como oportunidade, a oportunidade dos pais estarem mais próximos de seus filhos e acompanharem cada deles de perto. É isso aí, Mari. Eu também acho assim. É uma oportunidade que a gente está tendo em todos os sentidos, em relação à família, em relação ao aprendizado, né, o crescimento pessoal, profissional, várias outras maneiras de Ai, não poder tô fazer aquilo conseguindo puxar. que a gente estava acostumado, só que de uma forma diferente, né? E aí, como eu Eu não falei, tô... falando. Como é Não, que só é? para um comentário que eu não consegui ver quem foi que escreveu, mas perguntando se vai ter curso de capacitação para o Moving by Deb. Vamos fazer sim, tá? Tá na nossa proposta também. Em breve estaremos lançando o nosso curso de capacitação no Movidim também. Exatamente. Justamente para que tenha mais gente trabalhando dessa forma, né? Trabalhando com essa faixa etária, que a gente lá no Movidim trabalha a partir de 5 meses de idade, justamente por quê? Porque crianças, principalmente até 5 anos de idade, eu acho que eles têm que vivenciar o mundo, né? Tem que vivenciar o mundo. Então, por que não oferecer também atividade motora? Afinal de contas, tudo parte do motor. Então, a criança não aprende do concreto para o abstrato, ela precisa vivenciar os movimentos para ela entender o corpinho dela, para ela entender o espaço, para ela... e tudo isso vai fazendo sentido ao longo do tempo, né? Então, minha criança não consegue ser alfabetizada aos 7 anos de idade, aos 6 anos de idade, como eu queria que ela fosse. Tá bom, mas espera aí. O que ela vivenciou até agora, para que agora ela consiga trazer tanto conhecimento para essa tal de alfabetização, que exige tanto, é um tabu tão grande, assim, é um mistério tão grande, Eu estou né? passando por essa fase. Eu estou meio assim, desesperada. Mas a gente precisa entender. Então, gente, eu estava falando da minha formação, parei no que eu mais gosto, que é né, na educação física, mas eu também sou pedagoga, tá? Justamente porque nessa eu começo a falar uma coisa, eu vou para outra, né? Muito louca, mas desculpa, gente. A pessoa empolgada, sabe como é, né? É, essa vivência na educação infantil, eu falei, gente, eu preciso aprender mais sobre essa alfabetização, porque eu preciso ajudar essas crianças, como eu falei, tudo parte do motor. E aí eu preciso ajudar essas crianças a chegarem na fase de alfabetização com os recursos necessários para que ela seja alfabetizada. Então eu preciso entender um pouco mais desse processo. E foi quando eu fui lá fazer pedagogia também. Então eu fiz pedagogia justamente com esse intuito de entender e saber como que a educação física, eu nunca tive a pretensão de ser pedagoga, atuar como pedagoga, né? Mas eu gostaria de, dentro da educação física, entender esse processo e saber de que forma, através das atividades que eu ofertava, né, para as crianças, eu poderia trabalhar junto com a professora e facilitar esse processo de alfabetização. Maria Júlia começou a ler assim, ó, a gente estava no aeroporto,
esperando, e aí daí a pouco ela viu a placa da Localiza, aí estamos na fila do embarque, aguardando, e tá ela, Localiza. Eu olhei para ela assim, eu, hein? Como é que é? Linda. Ela foi, aí pronto, a partir dali, tudo que ela via na frente, ela Queria ler. parava para poder ler. Mas a gente lê para Maria Júlia desde que ela estava na barriga da mãe dela, sabe? Eu. Então, você já viu Pais Loucos? Éramos nós. Então, Marcelo comprou um livro com 365 historinhas, daquele uma por dia do ano, né? Ah, de tempo. E toda noite, a hora que a gente deitava na cama, a gente lia uma historinha para Maria Júlia dentro da barriga. Que coisa Então, linda, gente. Que massa. gente, e assim, era uma coisa assim, bem especial, porque aí a gente fala, né? É por isso que eu tô falando, começa lá do iniciozinho e o bebê percebe tudo e ele acumula tudo. E isso não é só da leitura, não. Vou falar, deixa eu continuar aqui, senão eu me perco de novo, né? Pode puxar a Bora. orelha aí, a gente pode puxar de volta. Não, É, aqui quem puxa é você. Eu vou. então, a gente lia. É mole, fiquei com a fama de puxar, né? A gente lia para ela. E aí eu passava o dia todo fora de casa, trabalhando. Quando eu chegava em casa, que essa menina ouvia a voz do pai dela, pronto, começava a sassaricar dentro da barriga que ninguém segurava mais. Eu falei, não, não é possível. Agora é hora de dormir, criança, entenda que chegou a noite, é hora de dormir. Não, eu ouvia a voz do pai dela, aí pronto, virava cambalhotas e cambalhotas. Ah, e por falar em cambalhotas, eu trabalhava com ginástica artística, então eu com barrigão de 6, 7 meses, estava lá de cabeça para baixo, pernas para o ar, né? Aí minhas aluninhas de 5 anos falaram, tia, o bebê! Aí com o tempo elas souberam o nome da minha filha, né? Então Ju, ela, tia Maria Júlia, ela vai gostar da ginástica também, pode deixar. Pronto, é a macaquinha que eu tenho e não tem jeito, né? Espoletinha. Aí o pessoal fala, você queria diferente? Como? Não tinha como ser não diferente. tem como, não tem como. Verdade. Então, e aí isso acontece. Hoje ela gosta de leitura, e desde pequenininha, né? Se a gente lia quando estava na barriga, imagina depois, né? Então, bebezinha, sempre com música, essas músicas infantis para conscientização corporal, tudo, né? Então, trabalhamos muito. Os desenhos, Bita, palavra cantada, essas coisas Adoro palavra todas cantada. fizeram parte da infância dos dois. São estímulos. Tem uns vídeos maravilhosos que eu estava armazenando lá, cuidando da biblioteca fotográfica, lá, a fototeca, né? E aí achei os vídeos, Maria Júlia com 2 aninhos, Ricardinho pequenininho, a gente fazendo uma bagunça, era brinquedo espalhado na casa toda, a gente batucando, ela criando as músicas, né? Então, desde 2 anos de idade, ela criava já a letra da música, ó, veio progredindo de lá para cá, né? Mas são estímulos que a gente faz, assim, não precisa ser nada elaborado, não preciso pensar o que eu vou fazer. Se você acompanhar a criança, ela já te dá todas as dicas, por incrível que pareça. Por Verdade. quê? Porque você começa a se envolver e aquilo acontece, né? É só a gente não se limitar. Se a gente liga vê a Já televisão, era. acabou tudo. Aí ela não olha mais para você, ela não te dá mais atenção, ela nem escuta o que você está dizendo, né? Verdade. Então é ali, o olho no olho. Maria Júlia, com 2 anos, enfeitava a árvore de Natal. Então, o que ela está fazendo? Ela está trabalhando o movimento de pinça, Então, encaixando a coordenação motora dela para encaixar os enfeites ali no galinho da árvore, e pega no chão e vem. Então, tudo isso são atividades que a gente, né, não elaborou, simplesmente acontece, porque a gente permite que aconteça. Né? Então, como é que a gente faz para estimular essas crianças, né? Voltando lá para essa pergunta. Vive, né? Vive. Por quê? Porque dar oportunidade. Mas, se a gente não tem tempo, a gente tem um movidinho. Então, exatamente. ai, mas é muita bagunça. É muita bagunça. Vai para lá, brinca à vontade, que depois a bagunça a gente arruma. Aí eu vou deixar a criança brincar com tinta na minha casa, com argila. Ela precisa trabalhar essas texturas, né? Ela precisa sentir, porque depois influencia até na alimentação, né?
ela precisa ter coisas mais rígidas, ásperas, lisas, moles, macias, né? E todas as texturas têm que ser trabalhadas para que ela consiga depois praticar, fazer suas atividades, conseguir se alimentar de todas as formas, cozinhar. Olha aqui, ó, Maria disse que é. participação especial. Então, isso tudo precisa ser trabalhado. A Gigi tá brincando lá no quarto. Quem tá aqui, ó, para dar o pulo da gata é Marie, ó. Dá um tchauzinho. E aí, a gente precisa, então, permitir, né? E aí, se eu não posso permitir na minha casa, porque realmente depois é uma sujeira, é uma bagunça, a gente tem espaço para isso. Então, a gente trabalha com tintas, atividades sensoriais, atividades motoras, né? E tudo isso vai estar estimulando não só o motor, como eu falei, parte do motor, parte do sensorial, e vai desenvolver o cognitivo, o afetivo, o social, né? Tudo isso vai estar sendo trabalhado através das atividades propostas naquele espaço, né? Com musicalização, com atividades manuais de coordenação motora, das diversas formas, né? E aí, obrigada, gente, fofinho. A gente faz tudo isso, né? E depois não tem a casa para arrumar. É só deixar com a gente, sem problema nenhum. Verdade. E a E, ideia é essa mesmo, né, menina, Van? Hã? eu acho massa, que aí eu ligo pra Roberta às vezes, né? Aí ela tá aqui, os meninos. Aí quando eu vou olhar, tem uma cidade de Lego construída na casa inteira. Né? É muito legal. Aí eles criam história. Depois eu vejo um monte de quebra-cabeça. Então, assim, é você se desprender, porque eu acho que casa com criança realmente não tem como ficar arrumada. E se tiver totalmente arrumada, tem alguma coisa errada, né? Então, nem que você separe um cantinho, né? Por exemplo, uma varanda, o quarto deles, ó, né? Podem brincar, bagunçar tudo aqui. Aqui em casa eu faço isso, eu deixo bagunçarem o quarto dela, né? Aí vem alguém e fecha a porta. Né? Se alguém lá da porta do quarto. Mas olha, deixa Tá eu tudo te contar. certo. Inicialmente, lógico, Maria Júlia já está com 7 anos, né? Ricardo com 4. Mas esse processo de arrumação, ele vem sendo construído desde bebê. Então, lógico que com muita ajuda, né? Até Sim, eles claro, não perceberem tem como é que como. funciona. Mas isso vem sendo construído porque tem a hora de brincar, acabou a hora da brincadeira, agora é hora de Tem que guardar. guardar. Temos as Isso. histórias para ajudar isso, né? Então, o Beleléu ajudou muito. O Beleléu, para quem não conhece, é um livrinho infantil. Van, olha o horário aí, viu? É um livrinho Olha o infantil. quê? O horário, para a gente não cair de Ah, repente. tá tranquilo. Pode ir, ele aparece aqui quando tá finalizando. Tá bom. É, o Beleléu é uma historinha infantil que conta que se a criança não guardou seus brinquedos à noite, enquanto ele estiver dormindo, o Beleléu aparece e leva todos os brinquedos embora. Então, foi uma historinha que a gente contou, inclusive com a ajuda da escola na época, que ajudou muito, porque Maria Júlia, eu lembro uma vez que aí começou a guardar, né? Olha, o Beleléu vai levar seus brinquedos, então guarda tudo antes de dormir. E aí, Maria Júlia, uma vez, não guardou e deitou. Menina, na hora que ela lembrou do Beleléu, ela deu um pulo da cama, saiu correndo. Eu nem queria que ela guardasse, porque eu já queria que ela dormisse, né? E ela, não, Beleléu vai levar meus brinquedos. E foi catar tudo que estava jogado para poder guardar. Então, por muito tempo, esse guardar era socar tudo dentro do armário, né? E aí você Sim, abria o armário, era aquele desespero total. Mas com uma vez por semana, de 15 em 15, aí dependendo do tempo da mãe, obviamente, né? A gente pegava, tirava tudo do armário, ia organizando, peça com peça, os brinquedos aqui, essa prateleira é desse, essa é desse, não sei o quê. Hoje, eu não preciso mais arrumar, né? E outro dia, ela estava nessa história de aulas online, né?
ela estava com o computador na frente do armário, ela abriu o armário, Maria Júlia, o armário. Aí que ela abriu o armário continuava arrumado, eu até me espantei. Oh, Eu, tá arrumado. Aí ela, mãe, agora ele fica arrumado. Eu, que maravilha, né? Senão seus amigos iam ver o seu armário todo bagunçado. Olha como foi bom, né? Aí ela, foi bom, verdade. Então, não, com o tempo eles aprendem e passam assim, ser mais organizados, a entender o porquê. E hoje ela fala para mim, é bom o armário organizado, porque a hora que eu quero brincar com tal brinquedo, eu chego lá e eu acha tudo, encontro. né? Exatamente. Exato. Aqui Então, é a palavra que eu mais falo. Não sei onde está no celular, ok, né? Eu disse, eu tenho certeza que se você arrumar, você vai encontrar. Pronto. e era Também eu não vou sempre a procurar para resposta que eu eles, né? dava. Para elas. Aí eu deixo elas Sim, lá, arrumando, até encontrar o abençoado lá que elas querem. Depois brinca, depois arruma tudo de novo, depois arruma tudo de novo. E aí vai. Mas é o que a gente vem falando de processo, né? Processo de desenvolvimento, de uma forma exatamente. geral. A Mari está Oh, colocando aqui, importante respeitar o ritmo da criança. É sim, isso mesmo, Mari. mas Você mais do que ninguém também, super por dentro desse assunto, né? E ela tem os dois muito pertinho, assim, sabe? Eu falei, Mari, vai ficar louca, porque são bem próximos e você sabe, né, que o desafio é grande. é Diga. verdade. As minhas são 3 anos de diferença, né? Então eu tenho outros desafios. Porque uma já passou de uma fase de brincar, de bonequinha, a outra ainda quer, aí chora porque a irmã não quer brincar, depois a irmã vai brincar. E aí fica, e brigam porque o quarto, uma gosta de arrumar, a outra ainda não está no processo de arrumação, né? Mas todo mundo passa por esses desafios. Eu acho que é importante, vou falar assim como mãe, mudando totalmente do assunto, mas em relação a estímulo, você ter pelo menos 2 filhos, eu acho que é uma Eu quantidade boa, recomendo. sabe? Eu também Eu recomendo. recomendo. Porque é uma Porque um é o estímulo parceria. do outro, né? O espelho é aquela pessoa que, sei lá, tá ali para esconder da mãe, para fazer as armadas, né, sozinhas, inventarem. Eu acho muito enriquecedor ter 2 filhos. Sim, Independente e do outra sexo, coisa, né? Isso nos mostra o quanto é importante a criança conviver com crianças da com mesma outras idade. crianças, E aí, com muitas certeza. mães ficam em dúvida logo no início: eu tenho que voltar a trabalhar, eu vou deixar meu filho com a avó, vou deixar meu filho na escola. Não, vou deixar com a avó, que é mais Na seguro, que é mais escola, isso. Mas na a escola. escola, gente, a escola, ela tem tudo voltado para a criança. E as pessoas que estão lá, elas estudaram para estar lá. E elas se propuseram a estar lá para estar em tempo integral, estimulando essas crianças, propondo atividades, dando atenção. É diferente de estar com uma outra pessoa, independente de ser vó ou não, dentro de casa, Aham, que tem uma rotina, né, de estar cuidando da diferente. casa, ou então tá entre adultos, é completamente diferente, né? São muitas oportunidades que deixa de viver. E ela se torna uma Dentro de uma criança escola. E às diferente. E às vezes eu ouço muitos pais, eu vou pagar para brincar. Eu disse, porque é brincar que ela Pagar vai para aprender, brincar, pagar para para a conviver criança com outras dormir, crianças. porque o Exatamente. dormir também faz parte do desenvolvimento e é essencial. Então, tudo Sim. isso é fundamental para que essas crianças realmente consigam caminhar, né? Ó, Minha minha filhada, filhada virou outra criança depois que começou a ir para a escolinha com 5 anos. Até então só ia com a mãe dela. É complicado. é Claro assim. que o convívio familiar, gente, é importantíssimo. Nós não estamos falando disso, né? Mas se a mãe decidir trabalhar, eu acho também que a escola é o melhor local. Até a mãe que não está trabalhando, eu acho interessante colocar a criança na escola, né? Não é para deixar a criança o dia todo na escola, é Mais meio um período, período. né? É um período, né? O período da manhã ou da tarde, enfim. Sim. E criar hábitos, ter uma rotina, né? Tudo isso auxilia a criança nesse desenvolvimento. Por quê? Porque ela consegue construir uma organização temporal dentro dela, né?
consegue entender como é Ela que vai encerrar funciona em o dia a 20 dia. segundos. Deixa eu dar um recado para eu conseguir salvar. Sexta-feira tem o Talk Balari e a gente vai estar falando sobre esse tema de uma forma mais científica, tá certo? Inscrição gratuita na bio da Balari. Beijo, Beta, muito obrigada. Ó, Beijo, obrigada a todo mundo que esteve aqui com a ai, vou gente. encerrar, senão a gente vai Sexta-feira tem perder. mais. O link lá na bio da Balari. Tchau, tchau!